Hora de falar de esporte. Oi, Susan. Oi, Polito. Para quem acompanha a gente ao vivo no esporte, temos hoje time da capital em campo, né? O Avaí entra em campo pela Série B do Brasileiro e esse é o nosso primeiro destaque. Bora lá? Vamos. A gente começa falando do Leão da Ilha, essa é a segunda rodada da Série B do Brasileiro. E depois da vitória sobre o Juventude na ressacada, o Leão viaja para Alagoas para enfrentar o CRB. Olha só. O Avaí terá alguns reencontros na partida de hoje. O adversário CRB é comandado por Eduardo Barroca, ex-treinador azurra. Entre idas e vindas, ele esteve à frente do Leão no período de 2022 a 2024. Atualmente, pelo CRB, em 17 jogos, Barroca somou 10 vitórias. O gostinho de nostalgia também se estende aos jogadores. O meia Pedro Castro defendeu o time azurra entre 2017 e 2020 com atuações pela Série A e Série B. Em 2024, ele retornou ao Avaí e ficou até o fim da temporada daquele ano. O defensor Bressan é outro com passagem pela equipe da capital catarinense em 2022. Para essa partida, o elenco principal do time retorna a campo depois de 2 jogos com o Sub-20 e os reservas. Decisão de Cauã Almeida para poupar o elenco, isso porque o mês de abril será intenso para o Avaí. 8 jogos, somando os confrontos da Copa Sul-Sudeste e da Série B do Brasileiro. Apenas 3 disputas serão em casa. A agenda do Leão já começa hoje às 9h30 da noite no estádio Rei Pelé, em Alagoas, contra o CRB. E o Cláudio Caticati já está aqui com a gente. Cláudio, a gente viu na reportagem aí que o elenco principal retorna a campo depois dessa pausa aí, de serem poupados por Cauã Almeida. É necessário, a partir de agora, um bom desempenho em campo, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aí no Balanço Geral. Sem dúvida, agora com a equipe principal, com a equipe titular, inclusive, que descansou e vai para esse jogo contra o CRB. É o Leão do técnico Cauã de Almeida que tem demonstrado, né, um viés aí de uma equipe que tem uma competitividade muito forte, faz essa marcação em linha alta, dificulta a saída de bola da equipe adversária e hoje vai enfrentar a equipe do CRB, como você viu na matéria, com alguns velhos conhecidos, né, o Pedro Castro, como foi falado ali, o zagueiro Bressan e o técnico Eduardo Barroca. E vai somar mais um jogador, o Kevin, lateral direito, que jogou na ressacada em 2024. Ele vai substituir o Hereda, lateral direito, que está machucado, lesão muscular. E agora vamos para o campinho. O Avaí deve ser a mesma equipe que enfrentou e venceu na estreia, Série B, virada de chave, viu? Agora é Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa foi a equipe que venceu com autoridade a equipe do Juventude. Única dúvida aqui, ó, o zagueiro pelo lado direito, o Alisson, pelo que falou o Cauã de Almeida na coletiva pós-jogo contra o Cianorte na Copa Sul-Sudeste, ele está com edema. Se ele não puder jogar, o João Maestro, que foi o titular contra o Cianorte, deve ficar aqui pelo lado direito. No mais, é a mesma equipe com os 2 laterais, o Alisson e o Douglas Teixeira, o meio de campo com o Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas, no ataque Taylor e Avenatti. Aqui está a força do Leão. A equipe do CRB ataca, é uma equipe com um viés ofensivo muito alto. Pelo lado direito, né, que vai jogar contra o lado esquerdo da defesa do Avaí, tem o Kevin, que é esse jogador aí que recém-contratado, estava no Primavera do interior de São Paulo. Torcedor havaiano lembra do Kevin, jogador ofensivo, né? Então, muito cuidado esse lado esquerdo, Luiz Henrique, Douglas Teixeira e Jean Lucas. Também por esse lado vai jogar o Douglas Baggio, que fez o gol na eliminação do Figueirense na Copa do Brasil contra o próprio CRB. E pelo lado direito da defesa do Avaí, lado esquerdo do ataque do CRB, vem o Lucas Lovat, que é um jogador também conhecido da torcida do Avaí, tinha esquecido de colocar, inclusive começou na base do Avaí, é o lateral esquerdo do CRB. E aqui cai o Dadá Belmonte, um jogador de muita força, né, nesse corredor, por esse lado. Além disso tem o Mikael, o centroavante, e o Danielzinho. Susan, é uma equipe que ataca bastante e vai deixar espaços. Então o Avaí é só contra-atacar. Ter organização, fechar bem os lados do campo, meio de campo também, e quando tiver com essa posse de bola, agressividade. Ir nas costas desses laterais que vão subir e vão deixar esses espaços também no meio de campo, né? Então, é uma possibilidade do Avaí manter o excelente desempenho que teve contra o Juventude, continuar nessa batida nesse início de Série B, bem diferente da Copa Sul-Sudeste, essa virada de chave,
o Leão tem condições de trazer um bom resultado lá de Maceió. Esse elenco principal do Avaí tem se destacado. A gente ouve muito falar dos nomes que você mostrou aqui no campinho, justamente pelo bom desempenho em campo, que bateram o Juventude, que estava invicto, né? Perdeu para o Avaí, perdendo essa sequência aí. Cláudio, antes de você ir embora, eu vou aproveitar para a gente conversar sobre a equipe sub-20 do Avaí rapidamente. Só informação de serviço. Entra em campo hoje também às 3 horas da tarde. Temos aqui a informação de serviço fora de casa, lá no estádio Marcelo Vieira, Rio de Janeiro, às 3 horas contra o Fluminense. Essa aqui é a equipe sub-20. Lembrando que o Avaí não venceu nenhuma partida até agora. Essa já é a 4ª rodada pela primeira fase do Campeonato Brasileiro. Teve um empate e 2 derrotas. Então vai em busca aí agora no Rio de Janeiro de uma vitória sobre o Fluminense, que é uma equipe difícil aí, né, do sub-20. Quem está na chuva para se molhar, o Avaí está nessa Série A do Campeonato Brasileiro por méritos próprios, só fez um ponto até agora, tem um jogo difícil, o Fluminense sempre teve tradição na base e a equipe sub-20 jogou a Copa Sul-Sudeste, né, no lugar da profissional contra o Tombense. Tem ritmo de jogo e temos um jogo hoje lá no Rio de Janeiro e tomara que o Avaí consiga se recuperar dentro da Série A desse sub-20. Até amanhã, Cláudio, então, com os destaques do sub-20 e também do elenco principal do Avaí depois da partida contra o CRB. Quem sabe a gente analisando mais uma vitória do Leão. Até amanhã. Torcemos por isso, até lá. Até mais. E olha só, hoje tem retorno do Brasileirão após pausa para a data FIFA e tem jogaço aqui na tela da NDTV Record. Internacional e São Paulo. Dá só uma olhada. Hoje, a partir das 7 da noite, o Brasileirão volta com um grande jogo. O Colorado venceu as 2 últimas rodadas e chega embalado querendo encostar na parte de cima da tabela. Já o Tricolor busca retomar o caminho das vitórias para seguir firme na briga pela liderança. Internacional e São Paulo. Futebol na Record. Sua paixão em campo. E por conta dessa partida, teremos alterações na nossa programação. Anota aí, o Cidade Alerta Santa Catarina começa às 5h15 da tarde. Na sequência, às 5h45, temos o ND Notícias. O Jornal da Record será a partir das 6h15 da tarde. E aí sim, às 7 horas da noite, tem aquecimento futebol e esse jogaço entre Internacional e São Paulo. Amanhã você confere todos os detalhes também aqui no Esporte. Agora a gente vai falar de corrida, porque imagina só mais de 40 quilômetros no deserto. Esse foi o desafio cumprido pela Lilian, mas acima das dificuldades de correr no deserto, o percurso foi para a maratonista e a realização de um sonho. O Heitor Machado foi conversar com a atleta e agora conta essa história pra gente, olha só. Energia de sobra para correr o mundo. Todos os dias, né? Você acorda, você tem os seus compromissos, então a corrida, ela representa para mim vida. A paixão que chegou para adoçar a vida da mãe, professora Manezinha do Ribeirão. A maratonista Lilian e a sua coleção de medalhas que fala por si. É desafiador? É, mas vale a pena. Vale muito a pena a gente ir em busca de um sonho. Alguns já realizados, outros ainda por vir. Mais de 200 corridas, quase 100 troféus e 4 maratonas no currículo. Correr uma maratona não é para qualquer pessoa ou será para qualquer pessoa? Depende de cada um, do teu preparo, do teu objetivo e do teu sonho. Então eu sempre coloquei o sonho em primeiro lugar e fui trabalhando esse sonho. Essa relação da Lilian com a corrida começou há cerca de 15 anos, acompanhando o irmão na tradicional volta à ilha. Recentemente, essa trajetória ganhou um capítulo super especial. A Manezinha do Ribeirão trocou a areia da praia pelo deserto. Deserto do Saara. Isso mesmo. Ela encarou mais de 40 quilômetros. Nós enfrentamos uma temperatura no início da manhã de 5 graus. Né? O deserto Saara, o ambiente é totalmente atípico de todos os treinos que eu fiz aqui. Né? Eu fiz treino aqui nas praias de Floripa, Rio Vermelho, Joaquina. Então, assim, ó, a areia do deserto é totalmente diferente. Depois de tantas dificuldades, a volta para casa com a missão cumprida. O foco agora tá na Maratona de Floripa, em agosto. A meta é baixar o tempo para tentar uma vaga na Maratona de Boston, nos Estados Unidos.
uma das mais tradicionais do mundo. Depois, um novo deserto para superar. Dessa vez, o deserto do Atacama, no Chile, a mais de 2.000 metros de altitude. Deserto do Atacama, agora, setembro de 2026, será um outro sonho, uma outra realidade, né? E é assim que a gente vai buscando os objetivos, né? Haja agenda para tanto compromisso. No nível do mar ou na altitude? Com ela, não tem tempo ruim. Muitas pessoas entram pela dor, pela perda. A gente tem muitos depoimentos, assim, de tantas corridas que eu já participei, né? Mas que ela seja prazerosa na sua vida. Que ela preencha o seu coração, assim como ela preenche o meu. 40 quilômetros no deserto. Nossa. Que desafio, né? Superação total. E agora a gente torce pela Lilian para que ela continue superando os próprios desafios, porque isso é o mais legal da corrida, né? É se desafiar e superar os próprios desafios, independente de competitividade. Não vai vencer ninguém, só você mesmo. Só você mesmo. Até amanhã, Polito, com mais destaques do esporte. Até amanhã.